terríveis, né? E aí a gente vendo lá, uma coisa, e a gente ouviu aquilo, depois, pô. Teve uma atrapalhada aí com o tempo aí hoje, né? Não ajudou muito. É. Até o André tinha mandado uma mensagem pela manhã, estava chovendo barbaridade. Se a gente mantinha ou não mantinha, a gente optou por manter porque eu olhei na. Você estava convocando também, entendeu? Então a gente não ia fazer uma recuada em função disso. Mas de qualquer forma. Senta aí, Antônio. Oi. A gente está aqui com o Sérgio Grande, o professor Sérgio Grande, né? Esse é o seu segundo livro, Sérgio? Na verdade, se você for procurar, você vai ver 3. Esse é o terceiro. É um livro autobiográfico seu, né? Não é autobiográfico, não, é um romance. É o Louco da Aldeia. Eu já procurei esse livro e não achei, entendeu? Ah, mas o melhor lugar para encontrar esse livro, é baratinho, custa R$10, uma coisa assim, é na estante virtual. Na estante virtual. Eu vou procurar pela estante virtual. E tem um outro que eu fiz junto com o Robaina, O Robertinho Robaina. Roberto Robaina, nós fizemos juntos. Fala aí, Nunes. Opa, boa tarde. Tudo bem? Boa tarde. Que é economia e dialética. Aí são textos selecionados que a gente selecionou, botou. Então, seu terceiro livro, o Sérgio está lançando aqui, é Contra a Corrente, ó. Depois, quem quiser aqui, está sendo vendido aqui, eu já comprei o meu, eu comprei algum propriedade presente, a Hernani também já comprou. Está sendo vendido a R$50 aqui, e ele doou um exemplar para a biblioteca aqui do Centro Cultural, tá? Então nós estamos colocando aqui os companheiros, né? A gente falar um pouquinho aqui do Sérgio, né? O Sérgio já esteve aqui em 2015, já fazem 10 anos, parece que foi ontem, né? O meu que está ali, né? Parece que foi ontem. Né? Ele esteve aqui na época para falar do processo, todo o processo que ele se quando mais jovem, né? Como tantos outros participou do processo de resistência armada e luta armada contra o regime militar, né? Teve exilado, né? Por conta disso, e todo um retorno ao processo, ao voltar do exílio, né? Todo um retorno ao processo de luta de classes aqui no Brasil, né? Então a gente está aí com ele aqui, eu não vou esticar muito aqui, né? Eu acho que ele vai falar mais aqui sobre o livro, né? Contra a Corrente, exibindo novamente, tá? Ele vai fazer mais uma explicação, uma exposição, fica à vontade, né? Porque o que você vai fazer aqui é o seu critério, tá? E a gente abre para o plenário para falar, né? Lembrando aí, o Centro Cultural, nós compramos a sede, essa sede agora é própria, né? Fizemos uma campanha financeira, né? Tudo mais, uma campanha financeira bastante difícil, não foi uma campanha financeira. Contamos com alguns companheiros que emprestaram dinheiro também, que a gente agora está pagando ao longo de 10, 15 anos, nós vamos pagar esses companheiros aí, né? Mas nós adquirimos aqui porque nós mantivemos o princípio fundamental do Centro Cultural. Aqui é um Centro Cultural sem nenhum tipo de financiamento externo. Nós não temos financiamento do Estado, nós não temos financiamento de ONG, nós não temos financiamento de empresário, nós não temos financiamento absolutamente nada. Aqui é uma grande frente única de esquerda anticapitalista, né? Não esquerda institucional, esquerda anticapitalista. E a gente prefere que seja assim, que a gente anda e faz as atividades com pessoas que são do movimento. Recentemente nós trouxemos aqui foi até ele que indicou o livro do Ney, o Luiz Rodolfo Viveiro de Castro, Gaiola, né? Nós estivemos aqui com ele. Né? Escreve aqui. Então nós estamos trazendo personalidades do movimento, já trouxemos outras pessoas aqui, né? Trouxemos o Mário Magalhães, que é biógrafo do Marighella, trouxemos o Carlos Vilarinho, biógrafo do João
festa dos dois companheiros aqui que são colaboradores do Centro Cultural, o Hernani e o Rodrigo. No dia 20 de dezembro aqui no... Quando a nossa rifa vai estão fazendo uma rifa aí para melhorar o espaço, né? Então, estamos explicando aqui, isso aqui está a serviço do movimento. Aqui está a serviço do movimento, né? Nós estamos procurando construir uma coisa aqui. Aqui tem N tipo de pensamentos, né? Aqui nem todo mundo pensa igual, né? Mas mesmo assim a gente dessa forma, mesmo não pensando igual, a gente atua em conjunto para construir o centro. Essa unidade e construir o movimento, ajudando a construir o centro, ajuda a construir o movimento. Então vou passar aqui para o companheiro Sérgio Grande, ele vai dar um falar sobre o livro, né? E o nome, só para não esquecer do primeiro livro, é Louco da Aldeia. Louco da Aldeia. Tá bom. Bom, eu vou fazer esse livro aqui, porque na verdade foi o Plínio de Arruda Sampaio Júnior, Plininho, meu filho. O Plínio, nós tínhamos uma reunião, na época tinha algum contato com o mandato do 5, e o Plininho também ajudava o 5, aí nós fizemos uma reunião e o Plininho falou, pô, vamos montar um portal socialista na internet. Vamos montar um portal socialista que é o Contrapoder. E aí me convidou para escrever no portal, regularmente. Eu escrevia regularmente, aí depois eu parei porque eu fiquei cansado. Mas eu escrevia todo mês. E aí tinha muita coisa escrita. E o Milton Temer, vocês sabem quem é o Milton Temer, todo mundo conhece, né? O Milton Temer pegou esses artigos, eu mandei para ele, ele leu, e disse, pô, você escreve muito bem, não sei o quê. Aliás, ele sabe que eu já trabalhei com ele, na Fundação Lauro Campos. E aí, você escreve muito bem, depois você deve publicar esses arquivos. Mas ele não concordava com os arquivos, com as ideias, né? Tinha divergência de ideias comigo. Tanto que eu pedi até para ele fazer o prefácio, e ele achou melhor não fazer o prefácio. Quem fez o prefácio foi o Plínio de Arruda Sampaio Júnior. Bom, no lançamento, a Marisa, que articulou mais o lançamento, eu fiz o lançamento na livraria Leonardo da Vinci. E lá na livraria Leonardo da Vinci nós botamos uma mesa com 4 pessoas para abrir a discussão. Foi o Milton Temer, o Gaiola, que é o Rodolfo. Isso. uma amiga nossa, A Sueli Sueli Rosenfeld. Rosenfeld, que é da Fiocruz. Está muito articulada a questão do núcleo da Fiocruz lá. Com a Palestina. Pela Palestina. A solidariedade da Palestina. O Rodolfo também está, porque o filho dele participa Ele está lá na flotilha. da flotilha, né? E o Plininho. Esses 4. Bom, foi um sucesso, né? O lançamento do livro lá na livraria. Tinha uns 40, 50 pessoas. E teve uma discussão muito qualificada, muito boa. Porque os 4 são 4 pessoas que têm pensamentos próprios, né? O Temer tem um reformismo muito peculiar. Né? O Gaiola dizia para mim que era anarquista, mas eu acho que agora ele já não é mais anarquista, não sei. E a Sueli Rosenfeld
começa com uma citação de Marx, que é Marx dizendo: eu não sou marxista. E logo em seguida, Engels reforçando que o marxismo não é uma doutrina, mas é um método. E eu abro com isso, e aí depois eu vou pegando várias opiniões sobre o marxismo, né, sobre o que é o marxismo. E para culminar isso, eu citaria Lenin, que diz que o marxismo é a análise concreta da situação concreta. Essa frase do Lenin é muito importante, na minha opinião, para caracterizar o marxismo. E por quê? Porque o marxismo foi absorvido como doutrina, não como método. Não digo isso pelos grandes intelectuais, não estou falando em Lukács, esses grandes intelectuais, não, para eles sempre foi método. Mas para a massa dos militantes comunistas, o marxismo sempre foi uma doutrina. Uma doutrina que se configura num primeiro momento através do leninismo, em seguida no stalinismo, quando Stalin se torna hegemônico, e isso passa a ser a doutrina dos comunistas, do movimento comunista. Essa doutrina, que é o marxismo-leninismo, né, ou o stalinismo, tem um contraponto no marxismo-leninismo dos trotskistas, que são marxistas-leninistas também, mas com uma perspectiva oposta. Mas os trotskistas não conseguiram vingar. Eles foram sempre periféricos no movimento comunista, né, no conjunto da esquerda mundial. Hegemônico eram os stalinistas, né? E então essa foi a primeira visão que se tem do marxismo. O marxismo seria um stalinismo, ou um marxismo-leninismo, stalinista. Bom, mas você tem outros marxismos. Surge, por exemplo, o maoísmo, que é um marxismo que está vinculado à Revolução Chinesa, né, ao Mao Tse-tung. Depois você tem o fidelismo, o castrismo, o guevarismo, vinculados à Revolução Russa, Revolução Cubana. Então, de acordo com o que vai acontecendo na história, no mundo, vão surgindo vários marxismos, várias doutrinas. E tem que ser assim, porque o marxismo é um método, mas um método não resolve nada. Você tendo um método marxista, você vai ter que enfrentar a realidade concreta, né, fazer a análise concreta da situação concreta, como diz o Lenin, e construir uma doutrina para enfrentar aquelas condições. Só que essa doutrina vai variar no tempo e no espaço, de lugar para lugar, e conforme as circunstâncias temporais também, né? Vai se alterando. Bom, essa é uma ideia que eu passo aqui, que eu chamo de discussão dos marxistas, né? O marxismo não é uma doutrina, o marxismo é uma metodologia, um método. Isso, quem fala claramente isso é o Engels, mas também o Lukács diz isso, né? O Lukács também diz assim, expressa isso. Bom, outra ideia que está aqui é a da esquerda brasileira. Como nós sabemos, a esquerda brasileira surge com o anarcossindicalismo no início do século passado. Temos aí, ocorre, motivado pelos anarcossindicalistas, a primeira greve geral importante do Brasil, que é a greve de 1917, e uma série de greves no estado de São Paulo, anarcossindicalistas. Em 1922, nós temos a fundação do Partido Comunista Brasileiro, 22 pessoas, né? Um pouquinho, muito pouco influente,
vai crescendo e estabelecendo a sua hegemonia na esquerda até o golpe de 64. O golpe de 64 é derrotado, essa esquerda é derrotada, ela se fraciona e vários segmentos do Partido Comunista saem do Partido Comunista e criam as organizações de luta armada, a LN, MR8, PPR, Palmares e por aí vai. Essas organizações marxistas são massacradas, né? São exterminadas pela repressão. Daí surge o PT, na abertura política. O PT, quando surge, ele surge com uma proposta de transformação social, influenciada pelo marxismo, mas assim que o Lula se elege presidente da República, ele lança aquela carta aos brasileiros, que na verdade é uma carta aos banqueiros, na qual ele procura sossegar a aflição dos banqueiros com a vitória do PT. Quando ele faz isso, o PT abandona, de certa forma, a sua proposta de transformação social e tenta se transformar numa opção palatável pelos banqueiros, pelo grande capital. Isso leva à ruptura de um setor do PT que sai, que é o PSOL, que cria o PSOL, mas hoje esse setor também se torna palatável, tanto que nós temos agora a entrada do Boulos como ministro do governo Lula. Então, eu diria que agora nós temos, quer dizer, desde 2002, nós estamos se constituindo uma esquerda pós-marxista. Isso eu não quero dizer que não seja marxista os companheiros do PT ou do PSOL. Tem marxistas, tanto do PT quanto do PSOL. E várias correntes do marxismo. Mas não são mais hegemônicos. São eles que ditam a linha do partido. Quem dita a linha dos partidos são os moderados, os reformistas. E essa é a situação, então, da esquerda brasileira. Essa é a segunda discussão que eu chamo. Uma era uma discussão mais teórica, essa aqui é uma discussão mais prática, que tem mais a ver com o estágio político em que nós nos encontramos. Bom, e nós temos muitas outras discussões que eu vou puxando aqui, que eu vou chamando. E é uma pena que vocês não tenham lido o livro, porque se vocês tivessem lido o livro, vocês teriam condições de questionar. E sem ler o livro fica difícil de questionar, né? Essas discussões todas. Só para a gente ter uma ideia dos assuntos que nós tocamos no livro, nós temos aqui, ó, marxismo e marxistas, que é essa discussão sobre o marxismo. Depois, o Mouro e seu amigo. O Mouro e seu amigo é uma apresentação do Marx, da vida e da obra de Marx e Engels. Depois eu pego a hipótese comunista. A hipótese comunista é uma discussão teórica, mais pesada. Discute a criação, a confecção do capital, a construção do capital pelo Marx. E eu digo que o capital tem uma função. Quando Marx escreve o capital, a função é consubstanciar, respaldar a hipótese comunista. A hipótese comunista surge dessa análise que ele faz da crítica do capitalismo, no capital. Depois eu tenho uma discussão que é puramente teórica, que é muito interessante, que é a teoria do valor-trabalho. O valor-trabalho, Marx fala nisso, né? Ele é o centro do capital, mas
Ricardo, né? Os economistas burgueses clássicos já reconhecem o valor do trabalho numa perspectiva própria, que não é a perspectiva do Marx, com diferenças. Depois, nós temos a renda fundiária, um esboço introdutório à renda fundiária. A renda fundiária é uma das questões mais difíceis que eu considero do capital. Você entender a renda fundiária não é fácil. É uma questão difícil, o Marx coloca, e eu procuro enfrentar essa questão da renda fundiária. A renda fundiária ela justifica, ela dá um fundamento para você entender os aluguéis, o preço dos imóveis, tudo isso. Bom, depois eu tenho aqui a crise do capitalismo, 1970 a 2010. Eu faço uma análise concreta do capitalismo de 1970 a 2010, quer dizer, 40 anos de capitalismo. Nesses 40 anos, eu procuro enfrentar os fatos concretos da crise do capitalismo. Cada um deles. Procurando ser claro e mostrando como que ocorrem esses fenômenos da crise. É nesse artigo que está a questão da abundância e da escassez, né? Não é nesse, é no próximo. Tá. Eu acho isso tão importante você falar. Depois da crise do capitalismo, 1970, 2010, por aí, eu analiso, eu vou para alguma reflexão sobre a crise do capitalismo. É uma questão teórica, onde eu procuro analisar qual é a forma de funcionamento do capitalismo, do sistema capitalista. E aí eu digo, por exemplo, que a crise do capitalismo não se dá por falta, mas por excesso. E aí tem que ler para perceber isso. Depois da globalização à pós-modernidade. Aí eu discuto esses conceitos, que são basicamente os conceitos de globalização, pós-moderno e neoliberalismo. Esses três conceitos estão imbricados, estão relacionados. Muito bem. Depois da globalização à pós-modernidade, eu pego luta de classe e transição ao socialismo. Luta de classe e transição ao socialismo é um artigo estritamente teórico, onde eu discuto um conceito que é fundamental do marxismo e muito mal estudado, muito mal compreendido, que é a ditadura do proletariado. O que é a ditadura do proletariado? E aí nós vamos ver que as pessoas não sabem o que é a ditadura do proletariado. Muitas pessoas se confundem. Muitos marxistas se confundem. E aí ou nega, não tem ditadura do proletariado, ou tem uma concepção da ditadura do proletariado que não é a que o Marx tem colocar. Depois nós temos a questão da cidadania. A questão da cidadania é um apanhado pesado que eu faço, histórico, mostrando a cidadania, desde a cidadania dos antigos, da Grécia Antiga, até a cidadania dos modernos e até a cidadania hoje em dia. Depois, eu pego e faço uma nova discussão que é teórica, que é ditadura e democracia. Eu quero discutir teoricamente, conceitualmente, o que é ditadura, o que é democracia. São outras coisas também que nem sempre são bem assimiladas.
Depois, golpe militar e ditadura militar fascista. Bom, aqui eu pego e analiso o golpe de 64 e a ditadura militar que se instalou no país. Depois, Oriente e Ocidente em Gramsci. Uma discussão teórica importante, porque, a meu juízo, há uma deturpação do pensamento gramsciano. Então, quero esclarecer bem o que é o Ocidente, o que é o Oriente no pensamento do Gramsci e o que ele representa na luta de classes. Bom, depois tem um artigo que é Marighella. Marighella é um livro, vocês já viram aqui, né, com o Mário Magalhães. É um livro, eu considero um livro excepcional, o livro do Mário Magalhães, o Marighella. Acho que ele é indispensável para você entender a esquerda brasileira, você entender essa parte moderna da história do Brasil. Mas aqui eu fui convidado, junto com o Mário Magalhães, para apresentar esse livro, Marighella. E nessa apresentação, os juízes democratas, juízes democráticos, né? Juízes pela democracia. Juízes pela democracia. E aí, nessa apresentação, uma juíza lá, não me lembro o nome dela, que ela falou que era como se fosse uma porra louquice aquele negócio do Marighella, né? Que era uma coisa meio sem sentido, né? Sem objetivo. E aí eu resolvi contestar essa opinião. E ao contestar essa opinião, eu falei, eu quero dar 2 exemplos para vocês. Para partir desses 2 exemplos, a gente poder pensar o que é a Revolução. O primeiro exemplo da Revolução Vietnamita. Quando os Estados Unidos está se entranhando no Vietnã, está se estabelecendo lá dentro, não só apoiando, mas entrando com tropas, os generais soviéticos, o Estado-Maior soviético, chamaram o GIAP para Moscou para conversar. E nessa conversa eles disseram para o GIAP que não havia condições de enfrentar o exército americano. O exército mais poderoso do mundo, o Vietnã não tinha um exército para enfrentar aquele exército. Aquilo era impossível. O GIAP escutou tudo, muita calma, né? Do jeito vietnamita dele. Oriental. E aí falou, hein? Oriental, né? Aquele jeito oriental. E falou, olha, vocês têm razão. Analisando a correlação de forças, não tem a menor possibilidade de enfrentar esse poderio militar americano. Mas acontece que eu não vou enfrentar o poderio militar americano nesse padrão clássico de correlação de forças. Eu vou enfrentar de outra maneira, eu vou enfrentar ao modo vietnamita de lutar. E enfrentando o poderio militar americano ao modo vietnamita de lutar, praticamente desarmado, né? Praticamente não tinha um exército, né? Tinha um exército guerreiro, muito fraquinho. Ele derrotou o exército americano. Foi a maior derrota moderna que o exército americano teve. Desmoralizou o exército americano. E ao fazer isso, para ele fazer isso, ele tinha que ser um voluntarista. Ele tinha que se apoiar muito na vontade dele e de seus companheiros. Porque não tinha ali base objetiva para dizer que tinha condições de lutar contra os americanos. E provou que tinha, na prática. Então eu considero que essa é a primeira vitória que eu queria mostrar do voluntarismo, de uma vontade muito forte que o revolucionário precisa ter. O segundo exemplo que eu queria dar era o do Fidel. Quando Fidel reuniu os exilados cubanos dentro do Grama, o Grama, como vocês sabem, é um iate, né? Muito precário.
cabia 80 pessoas no Grama, mas ele botou mais de 80, sobrelotado, né? E o Grama simplesmente naufragou. Sobraram um pouco mais de 10 sobreviventes. Quando o Fidel reuniu esses sobreviventes na praia, o Fidel declarou: vencemos. Bom, ele não tinha base nenhuma para dizer vencemos. Vencemos por quê? No entanto, a base que ele tinha era a vontade dele de vencer, de lutar. E com base nessa vontade, ele conseguiu transformar aquele punhado de um pouco mais de 10, uma dezena de combatentes num exército guerrilheiro que entrou em Havana em pouco mais de 2 anos. Também foi uma vitória extraordinária da vontade. E se você olhar bem, todas as revoluções foram vitórias da vontade. Teve um voluntarismo muito forte. A Revolução Russa, a Revolução Chinesa, todas as revoluções que ocorreram no mundo, se você for analisar, se você não tivesse uma vontade inquebrantável, uma vontade muito forte, elas não teriam se realizado. E as condições eram sempre desfavoráveis. Você não tem nenhuma revolução que comece muito bem. Não. Todas começam muito mal. O Trotsky tem até uma frase que eu acho interessante. Ele diz o seguinte: toda revolução é impossível até se tornar inevitável. E é isso mesmo. Ela é impossível. A Revolução Russa, ou a Revolução Russa, Chinesa, todas eram impossíveis. Até que se tornaram inevitáveis. A cubana, a vietnamita. Não é? E o grande elemento com quem você teve que contar para realizar essa revolução foi a vontade, o voluntarismo. Bom, então isso daí eu discuto em Marighella. Depois, eu tenho um artigo aqui que é centralismo democrático ou burocrático. Sim, mas só uma coisa, você falou isso com a juíza que disse que Falei. a ação armada era... Falou? Falei. O que ela falou? Nada. Ela depois fala mais nada. Centralismo democrático e burocrático. Centralismo burocrático e democrático, nós discutimos a questão da forma partido. Essa forma partido, eu procuro mostrar que ela surge com Lenin. Marx não tem essa forma partido, Marx tem outras formas partido. Você pode estudar e ver. E depois do Lenin também, você não tem essa forma partido em lugar nenhum. Né? Aliás, em Cuba você não tinha nem forma partido. Em Cuba você tinha uma guerrilha que ocupava essa função do partido, realizava essa função do partido. Então eu procuro mostrar que o centralismo democrático ele era uma questão que o Lenin colocou para uma situação concreta, que era em 1903, 1902, né? Quando você não conseguia manter um partido em pé na Rússia, né? A repressão vinha e desmantelava o partido rapidamente. Era um partido ultra-clandestino e tinha que ser um partido muito disciplinado. Enfim, eu digo o seguinte, que é um partido que tinha que ter as condições que aqui no Brasil nós tínhamos também, na LN, por exemplo, na época da luta armada. Você tinha que ter muita disciplina, muita disposição e menos democracia. Não havia espaço
democrático. Mas em uma situação de, como a que nós vivemos hoje, que nós temos um espaço democrático, político, isso já não cabe mais. Você precisa ter um partido que seja um partido de massas, articulado por quadros intermediários, onde a democracia se realize, quer dizer, o cidadão comum possa viver a sua democracia dentro daquele partido, né? E esse partido tem que ganhar a maioria da população, para ter esse trabalho de convencimento na sociedade, né? Todo o impacto importante dela. Depois, o centralismo democrático é uma degeneração do centralismo democrático, produto do stalinismo, né? Ideologia e inconsciente. Esse artigo é um artigo onde eu pego um livro também interessante, muito interessante, que é A Questão da Ideologia, de Leandro Conner. Nesse livro, o Conner discute vários aspectos da questão da ideologia, mas tem uma questão aqui que ele pega, que é a interseção entre ideologia e consciência. Ou ideologia e inconsciente. Então ele discute Freud. E ao fazer isso, ele mostra pra gente que um Freud que nos surpreende. Porque nós sabemos que o Freud era um cara conservador, né? Muito conservador. Não obstante isso, Freud tinha uma visão muito crítica da sociedade capitalista. Considerava com muito realismo a questão do capitalismo, né? E da ideologia, da luta ideológica. Aí o Freud diz o seguinte: você não pode compreender como é que essas sociedades, que são sociedades profundamente injustas e que castigam muito a maioria da população, os trabalhadores, como essas sociedades sobrevivem e como os trabalhadores não se revoltam para derrubar essas sociedades. E aí o Freud diz o seguinte: é que esses trabalhadores, apesar da sua oposição à sociedade que os maltrata, eles têm, na verdade, uma admiração pelas suas classes dominantes. Eles odeiam as classes dominantes, mas ao mesmo tempo eles admiram as classes dominantes. Eles valorizam as classes dominantes. Então, essa questão é uma questão muito complicada. Muito complicada do ponto de vista do inconsciente mesmo. Não é fácil resolver essa questão. Porque se você não considerar assim, era muito fácil. O povo já tinha que ter se rebelado contra os dominantes. Então é esse artigo aqui. Ele veio aqui, ideologia inconsciente. Bom, depois tem o Persuasor da Multidões. O Persuasor da Multidões procura ver concretamente como se dá a guerra do Iraque. Como que eles procuram, os americanos, procuram justificar a situação militar do Iraque. Bom, depois
Depois eu tenho um artigo aqui que é Estivão Mesaros e as Jornadas de Junho de 2013. Um artigo que eu considero muito importante. Estivão Mesaros, não sei se vocês conhecem. Estivão Mesaros, para quem não conhece, aí. Quê? Não é porque a gente estava discutindo sobre mesados. Mesaros. O Estivão Mesaros, ele é um húngaro que era discípulo de Lukács, cara de origem operária, formado em filosofia, doutor em filosofia na Hungria. Quando tem a invasão na Hungria pelas tropas do Pacto de Varsóvia, em 1956, Mesaros se insurge contra os soviéticos. E aí ele é obrigado a se exilar. Acaba que ele terminou seus dias na Inglaterra, como professor universitário. Mas continuou marxista, continuou ligado ao Lukács e faz um trabalho muito interessante. Fala coisas muito interessantes. Eu não vou falar aqui, se vocês quiserem depois me puxar para falar, eu falo, tá? Aspectos disso. Mas aqui agora não vou insistir nisso, só apresentar. Depois nós temos, bom, fome. Fome é um artigo que eu acho que ficou bom também. Fome, ele apresenta um cara que é o Josué de Castro. Josué de Castro é um... Geógrafo. Hã? Geógrafo, né? Na verdade, ele é um psiquiatra, né? Ele era um psiquiatra, ele era nutrólogo, médico, nutrólogo e geógrafo pernambucano. O livro dele mais conhecido é o Geografia da Fome. E ele diz uma coisa muito interessante. Ele dizia, né, uma coisa muito interessante, que ele já morreu. No Brasil, ninguém dorme por causa da fome. Metade porque está com fome. E a outra metade porque tem medo de quem tem fome. Bom, de lá para cá, a situação da fome ficou pior no Brasil. Piorou. Eu dou alguns dados, mas uma das características da associada à fome é o encarceramento. Não sei se vocês sabem, o Brasil é o terceiro país do mundo que tem mais presos, tem mais encarcerados. A população carcerária é maior. O primeiro é os Estados Unidos, o segundo é a China e o terceiro é o Brasil. Bem, aí eu discuto isso, esse quadro catastrófico,
pode ser combatida se você lutar pela redução da jornada de trabalho sem redução salarial. E o Marx já dizia, o Engels, o Hegel já dizia também, né, que a liberdade é a redução da jornada de trabalho. E é aí que você aumenta a sua liberdade. Então, uma luta hoje, uma luta central, é a luta pela redução da jornada de trabalho, sem redução salarial, para que todos trabalhem menos e todos possam trabalhar. É evidente que isso aí nos aproxima muito do socialismo, porque no capitalismo é difícil você conseguir estabelecer esse critério, né? Bom, depois eu faço Para Fazer a Festa, que é uma digressão sobre a educação, o problema da educação. Depois a proposta da mentalidade de classe média. A proposta da mentalidade de classe média, eu discuto um pouco a questão da escravidão. Nós tivemos 300 anos de escravidão no Brasil, né? Mais ou menos. E isso está na raiz do que a gente chama de classe média no país hoje. Essa ideia de classe média vem da literatura política inglesa. Os ingleses falavam de middle class, classe média, alta classe e working class, classe trabalhadora. Isso no início da Revolução Industrial na Inglaterra. Acontece que a classe média, essa middle class inglesa, ela se transforma em alta classe, porque ela se transforma em classe dominante, que é a burguesia. Então a classe média inglesa é a burguesia. A classe média brasileira não. No Brasil nós tínhamos os senhores de escravo e os escravos. E nós tínhamos uma camada da população periférica que não era nem senhor de escravo nem escravo. Essa camada da população era a classe média. E como é que ela se inseria socialmente? Ela se inseria através da esfera do favor, pelo favor das classes dominantes. E ela tem uma série de características. Uma das características dela é que ela é feita, ela se estabelece de costas para a produção, que a produção era coisa de escravo, e de frente para o consumo. E essa característica permanece até hoje. Se você for ver, até hoje você tem esses traços aqui. Como você tem na Inglaterra também os traços da middle class inglesa. Hoje você tem, na Inglaterra você tem a monarquia, né? Aquelas instituições ligadas à monarquia, que eram ligadas lá à aristocracia inglesa, à alta classe inglesa. Né? Bom, estou passando por alto, hein? Aí depois eu tenho um artigo aqui, que eu acho que está muito interessante, as pessoas gostaram, um artigo que eu escrevi sobre a dialética, as vicissitudes da dialética. E aí então nós vamos discutir os diversos conceitos que nós empregamos na dialética. A questão da dialética marxista. Depois eu tenho alienação, autoalienação e desalienação. Esse aqui é um artigo bem teórico, discute a questão da alienação, autoalienação, mas eu chamaria a atenção nesse artigo para o fato dele explicar o que Althusser chamava de um corte epistemológico no pensamento de
Sérgio acabou fazendo uma exposição mais geral e depois mais detalhada, artigo a artigo. E obviamente ele, como ele tá, a gente está tendo contato com o livro hoje, ninguém leu, né? Ninguém leu o livro, né? E a gente, assim, ele fez uma exposição objetivando facilitar o entendimento da lógica do próprio livro, Contra a Corrente. Né? Mas aqui eu acho que deveria perguntar aqui se alguém quer falar alguma coisa, né? Foi uma exposição longa, né? O André está se inscrevendo. Né? Se alguém quer perguntar alguma coisa, quer tirar alguma dúvida dentro da exposição que ele apresentou aqui, fique à vontade, entendeu? A gente ainda tem tempo bastante aqui para atividade. Tá? Então, tem o André inscrito ali. Tá? Fala, André. Bom, eu tenho duas perguntas. O Sérgio, né? Que, obviamente, eu não li o livro, então é por isso que eu estou te perguntando, porque eu vou com certeza ler. Você falou a questão da propriedade fundiária, né? E isso, hoje em dia, é algo que está muito em voga, né? Porque você vê países como os Estados Unidos, né, vários países da Europa, e até aqui no Brasil também, acho que no menor grau, mas lá a coisa está tão assim, absurda, que as pessoas simplesmente estão sendo despejadas. Não são pessoas que estão sendo despejadas porque não tem trabalho. São pessoas que trabalham, mas não têm mais condição de pagar. Elas têm que escolher. Ou eu pago o meu aluguel, ou eu pago comida, ou eu como, ou eu continuo existindo por causa da minha alimentação. Comprar se tornou totalmente impossível. Um trabalhador médio já não consegue mais comprar um imóvel nos Estados Unidos, nas principais cidades, né, principais capitais. Eu vi recentemente uma reportagem da BBC na Madrid, Barcelona, Londres, Paris, mais ou menos isso. Paris, eu vi uma reportagem das pessoas pagando aluguéis em cubículos, assim, coisa de 2.000 euros, 2.500 euros, cubículos, assim, né? E isso, eu aprendi um pouco sobre o próprio liberalismo, né? Aqueles, digamos assim, os pais do liberalismo mesmo, vamos falar do Adam Smith, inclusive o liberalismo americano, né, com o Thomas Jefferson, né, que eles eram, inclusive, eles viam como prejudicial ao próprio capitalismo, que era aquele capitalismo industrial nascente, essa coisa do rentismo, né? Inclusive, algumas das leis que, se as pessoas falarem hoje, vão dizer que isso é coisa de comunista, coisa da esquerda. Por exemplo, a Inglaterra vitoriana, ela aprovou a famosa lei que se chama Betterment Tax, né? Que era para combater a especulação imobiliária. Por quê? Porque o capitalismo da época via como muito ruim as pessoas ganharem dinheiro com a especulação, com a expansão, né, do subúrbio londrino, e ela criou essa lei, né? O próprio Adam Smith, né, falou da questão da necessidade da propriedade fundiária ter uma função social, né, para que não haja especulação. Se tem um imóvel, não pode ficar lá vazio. Se tem uma terra, não pode ficar improdutivo. E hoje a gente vê o rentismo, né, tanto do ponto de vista da propriedade fundiária como o rentismo do ponto de vista do mercado financeiro, né? Assim, isso é a cara do capitalismo aqui que a gente vê, esse capitalismo que está em franca decadência, né? E a gente vê um outro capitalismo, né, que é o capitalismo, digamos assim, a versão chinesa, né? Pelo menos no meu entendimento é capitalismo, onde existe uma certa ainda pressão para que o rentismo não se torne dominante, como
se a tua discussão da propriedade fundiária tem a ver com isso, o que seria. A outra questão é essa questão do mal-estar na civilização do Freud, né? Porque o Freud, assim, ele falava que ele via com muito bons olhos a questão do socialismo, né? Ele não era um anti-socialista, um anti... Mas ele dizia assim, olha, vocês são ingênuos, porque o problema da humanidade não está em qualquer forma de sociedade que você construa. Pode ser socialista, pode ser capitalista. O problema está na civilização, né? O problema é que a civilização, ela, digamos assim, contém as pulsões do ser humano, são pulsões, assim, digamos, primárias, né? Primordiais, que qualquer forma de civilização vai conter, né? E isso vai gerar infelicidade, tristeza, neuroses, né? Então, o mal-estar para ele está na civilização. Então, ele, pouco importa, para ele se seja capitalista, socialista, essa é a questão. E aí eu queria saber se tem alguma, se a tua discussão vai nesse sentido ou não. Seria isso. Vamos ver se tem mais gente aqui querendo falar. Alguém querendo falar aqui? Leandro? Essa questão do mesados, assim, eu estava vendo essa questão, né, do Rio de Janeiro, que eu acho que, assim, eu vi ontem, coisa da internet, um rapaz falando, mas, assim, eu acho que se discute pouco o que pensando nessa questão do mesado, né, não sei se você fala do conceito dessa ideia de crise estrutural, porque, assim, não sei como é que você vê, que, assim, o Rio de Janeiro, tem gente que fala, de alguma forma, eu pelo menos na minha avaliação, acho que esses setores que se colocam à esquerda, eu acho que eles capturaram esse discurso da segurança, no sentido de que eles oferecem uma política mais eficiente. Então é possível conter tudo isso sem violência. Só que se eles estão, não vamos disputar, né? A gente abandona esse campo. Só que eu acho que existe uma outra leitura de que essa barbárie, ela não surgiu do nada. Então prometer uma solução dessa com inteligência é uma falsa promessa. Eu até vi, ano passado, na época da eleição Bolsonaro, tem um filósofo que eu gosto, que é um cara que é aposentado da USP, que até participou da época deu uma força por aquele movimento do passe livre, e falou assim, que quem falava a verdade é o Bolsonaro. Em que sentido? Que sentido de que a lógica do capital real é a selvageria, a competição selvagem. Enquanto que a esquerda, ela alimenta a ilusão que dá para conter. Então, assim, eu não sei como é que ser essa leitura, porque, assim, eu acho que o fundo disso é a crise estrutural do capital. Né? Porque o Rio de Janeiro é o ponto mais baixo do Brasil da crise. O Rio de Janeiro, ele já é uma decadência antiga, mas ele é uma expressão também, né? Eu acho, né, que porque, assim, as pessoas, eu não sei, né, como é que você também, porque as pessoas falam assim, investimento político e social vai puxar os jovens. Esse discurso já é complicado, dizendo assim, não, uma vez puxado pelo tráfico, você vai matar, tira de lado qual o papel da carnificina do Estado. Mas, assim, mesmo essa ideia de que vai trazer os jovens, a juventude dentro do tráfico político e social, eu fico chocado que as pessoas acham, isso só para concluir, porque, assim, eu me preocupo aí, quando você fala isso, o que você acha disso, porque boa parte dessa intelectualidade, quando eu digo intelectualidade, né, as militantes, assim, criam muita ilusão sobre a rejeição dessa situação. Né? Só para finalizar, teve na época que eu estudava ciências sociais, tinha um cara que é visto como catastrofista, e ele é catastrofista, que é um cara chamado Robert Coase, ele falou o seguinte, que não dá para recuperar a Alemanha Oriental, tinha aquela confusão, né? Porque para criar um emprego decente, o custo hoje do capitalismo é altíssimo. Né? Então,
poder fazer concessões, né? Eu não sei o que você acha disso, porque assim, eu tenho a impressão de que uma das coisas mais sérias que dificultam, hoje conversando com os, né, com quem surge na militância, é expor que de uma maneira assim, de uma maneira com qualidade. Porque dizer, o capitalismo, porque o jovem. Não é só. E não é só a juventude, é essa militância que foi impactada pela capitulação do PT. Né? Do tipo assim, não, tudo bem, o capitalismo não dá certo. Mas eles não falam mais isso, eles falam em anticapitalismo. E eu continuo, o socialismo continua sendo uma palavra proibida. Né? A expropriação da burguesia expropriar os expropriadores é uma coisa que continua sendo taxada como caricata. Se você fala isso, você é ridicularizado como se você quisesse pegar em arma agora. Né? Eu pensei, são questões que eu acho que são importantes a gente pensar. Infelizmente não deu, mas depois, obviamente, pretendo ler todo o livro. Para fechar o primeiro bloco, tem alguém querendo falar aqui? Eu queria só dar uma reforçada. Eu me inscrevo no segundo bloco aqui. Eu vou passar agora para ele, responder essas perguntas e intervenções. Nossa. E depois abrir para o segundo bloco. Ô Sérgio, eu me liguei aqui que o André falou, voltando aqui ao Freud. Pouco que eu li dele, eu acho assim, ele é bem taxativo, né? Ele não acredita que desde que o mundo começou, com seres, né? Os seres vivos, humanos, nunca houve uma sociedade capaz de ter conseguido implantar uma sociedade igualitária, etc. Né? Aquilo que o André falou. Ele não se definia direito se ele era anticapitalista ou capitalista ou antissocialista ou socialista. Ele coloca o seguinte, em linhas gerais, não existe essa possibilidade. Nunca existiu. Né? Desde o homem pré-histórico lá, o mais forte, né? Se tinha só um bicho para comer, o mais forte que ele não dividia. Ele pegava com a família dele e o outro. Né? Às vezes eu penso assim, não devemos nem ficar se ligando muito em Freud não, porque ele dá uma enlouquecida em todo mundo. Né? Mas se você acredita nisso que ele falava, né? Não existe possibilidade alguma. É claro que você tem que lutar contra a exploração, né? Mas aquela sociedade perfeita, igualitária, sem explorar os exploradores, é impossível devido à própria prova e ao próprio mundo até hoje, né? O que acontece. Eu fugi um pouco assim da questão política, né? Pegando aqui o que o André falou. Vamos então passar aqui para o Sérgio. 3 intervenções, perguntas. André, Leandro e o Antônio Carlos. Aí depois a gente faz uma segunda volta aqui. Já estou me inscrevendo. Então vamos começar pelo André, né? É isso também. Qual é a primeira questão? Assim? Eu queria saber mais sobre essa questão do rentismo no teu livro. O que você... Tá, deixa eu falar sobre rentismo. Essa é uma questão bastante complexa. Por que eu escrevi esse artigo? Porque eu estava estudando o Capital. Junto com outros companheiros, nós estávamos estudando. Propriedade fundiária, desculpa. Hein? Não, propriedade fundiária, mais específica. E Aí, rentismo também. rentismo. Aí nós estávamos estudando e era bem árido, bem difícil de entender o que o Marco estava querendo. E aí então eu falei, bom, vamos escrever, porque escrevendo você não tem como escapar, né? Você pega. E fiz isso aí para explicar qual é o texto do Marx no Capital. Tá? E é uma introdução, apenas uma introdução, uma coisa bem introdutória, mas que eu acho que dá para o cara entender o que é a questão da renda. Porque veja bem, a renda é uma coisa, o capital é outra. O capital, ele busca mais capital, não é isso? Produzir capital. Mas no campo, na questão da renda, você produz renda sem produzir capital. E para ter capital, você tem que ter trabalho. E você tem a renda absoluta, inclusive. Mas chega a falar em renda absoluta. Aí tem que pegar e ver
forma nenhuma de trabalho de capital. Mas você tem um preço, você tem um valor. Né? Então, por isso que é chatinho de entender essa coisa da renda. Mas o artigo, na verdade, foi para você entender o conceito de renda. Não é para você entender como a renda está se processando aqui na nossa economia. O meu propósito não foi esse. Nem chegou perto disso. Tá? Então, eu devo te dizer que eu não resolvi essa questão. Não enfrentei a questão. Tá? Eu só fiz uma questão conceitual. Conceito de renda. E aí espero ter, para a pessoa que queira, né, ler o Capital, que se interessa, ela entender o que é renda diferencial 1, renda diferencial 2, renda absoluta, como isso se realiza na economia. Tá? Então, nesse aspecto era só isso. O que mais que você queria? Não, eu falei dessa questão sobre, que você comentou do livro do Conde, sobre ideologia, quando existe um inconsciente, né, do oprimido que admira o opressor. Né? E aí você chegou a comentar que o Freud era conservador, né? Assim, e o Freud, na verdade, assim, com a leitura que eu tinha do Freud, né? Eu cheguei a ler o Mal-Estar na Civilização, e ele faz esse comentário, ele fala do socialismo, né? E ele fala bem, né? Ele elogia, ele fala assim, poxa, isso é uma coisa legal, né? Tal, bacana, não vai dar em nada, cara, porque o problema está na forma como todas as formas de civilização da história humana buscam controlar e suprimir, né, as pulsões, e isso vai gerar aquilo que são as neuroses, vai gerar os neuróticos, vai gerar os recalcados, vai gerar os sociopatas. Essa é a visão dele. É um pessimismo estrutural. Digamos assim. Olha, eu não conheço Freud tão bem assim. Eu conheço Freud, alguma coisa de Freud, e não conheço em grande profundidade Freud. Então, não teria condições de discutir isso com você. Tá? Acho que você conhece melhor do que eu. A única coisa que eu quis chamar a atenção, é que sempre a gente diz que Freud é muito conservador. Que a perspectiva de Freud, e ele tem vários textos que eu li aqui, em que ele tem um desprezo muito grande pela massa, né, pelo povão. Então isso, essa ideia que se tem do Freud, a gente muitas vezes na esquerda não analisa o Freud com a profundidade que ele merece. Acho eu. Então eu quis chamar a atenção para essa questão do Freud, que o Freud fala, né? De como ele tem uma consciência da desigualdade social, como ele tem uma consciência da injustiça que é essa desigualdade social, que são essas sociedades, e da legitimidade que seria a revolta contra isso. E que ele tenta justificar de por que não há essa revolta. E aí no caso, ele fala que o cara, ao mesmo tempo que odeia quem o oprime, explora, ele também tem um sentimento de admiração por esse cara. Ele falou, acho que esse cara representa. Eu achei que era interessante. Certamente é para a maioria do pessoal de esquerda que não conhece Freud em profundidade. Para quem conhece Freud em profundidade, eu não sei se chega a ter algum interesse maior. E depois se tiver outra questão.
vê essa questão da crise estrutural, eu falei de alguns, que eu vejo assim, essa questão que hoje a gente vive, da barbárie, como é que ela está associada à crise, como expressão da crise estrutural, né? Eu vejo essa boa parte da esquerda, com quem a gente, na verdade, com quem a gente milita no dia a dia, né? Eu acho que, como é que você vê a questão da crise estrutural? Porque assim, eu vejo o seguinte, eu acho que a maioria não reconhece que existe a crise estrutural, não, e daí, de certa forma, o debate que deveria ser estratégico político, até em coisas táticas, né? Ações táticas do dia a dia, ela é bloqueada em relação a esse diagnóstico, né? É desconsiderado totalmente esse diagnóstico, que embora ele já tenha gente, tanto intelectuais quanto militantes, já faz isso há algum tempo, mas como é que você vê isso? Você vê realmente qual é o impacto dessa crise estrutural na realidade, como é que você acha mesmo que hoje os ativistas, né, os militantes, se colocam como de esquerda, né? Você acha que realmente eles não identificam isso? Não é uma questão que hoje ainda, apesar que eu acho assim, apesar dessa coisa ser cada vez mais aguda, né? Aguda ao mesmo tempo crônica, porque vai se normalizando e ao mesmo tempo vai se acentuando, né? Não sei, como é que você vê essa questão aí voltando aqui, como tem a questão do texto sobre mesários, como é que você vê mesmo que tem essa ideia da crise estrutural que a gente vive, né? Eu vejo que há uma crise estrutural. O Mesaros tem razão. Que há uma crise estrutural no capitalismo. O que o Mesaros diz? Você tinha a crise cíclica, né? Na crise cíclica, já em torno de 10 anos, pouco mais, menos, você tinha a crise, né? A economia caía, ia no fundo do poço, depois do fundo do poço ela se recuperava, aí você tinha um crescimento econômico, desenvolvimento, atinge um novo auge, e aí começa a nova decadência, e assim a economia vai a picos, né? Indo. Essa é a economia capitalista, né? Durante muitos anos foi isso. Mas a economia capitalista, se você pegar, eu pego aqui 40 anos da economia capitalista, de 2017 a 1970 a 2010, nesses 40 anos, você tem uma crise que é permanente. Quer dizer, permanente, assim, em termos, né? Tem recuperação, ela cai, tem recuperação, cai, mas ela não tem mais um período de crescimento econômico, um período de recuperação e depois um período de queda. Não. A tendência, se você vê a longo prazo, é uma tendência de queda. O capitalismo está sempre caindo, não consegue se recuperar. Isso é o que o Mesaros observa. E essa crise tem alguns aspectos que são cruciais, como, por exemplo, a questão da crise ambiental. A crise ambiental pode levar ao fim da humanidade, ao fim do mundo, porque os répteis, os insetos e o próprio planeta devem sobreviver, mas a espécie humana dificilmente sobreviverá nessas condições. O capitalismo colocou a sociedade humana, né? Então, isso é uma coisa que o Mesaros coloca, né? E ele então diz que nós temos que partir para uma ofensiva socialista para enfrentar o capitalismo, a crise do capitalismo. Se nós não partirmos para uma ofensiva socialista,
disso demanda tempo também. E um esforço muito grande para recuperar. Aí não sei, aí então nós estamos nessa situação, esse quadro. Né? O Nevados tem consciência disso, né? Tinha, né? Felizmente. Mas é essa situação que nós estamos. Respondi você? Antônio, foi respondido ali pela É, fala do André? pela Ele resposta também pegou a questão do Freud. do André aqui. Vou passar assim para o segundo bloco. Tem eu, tem o Ney e tem o Fernando. Eu sugiro o seguinte, para a gente ser mais dinâmico aqui, eu faço a pergunta, ele responde, depois passa para o Ney, pergunta, o Sérgio responde, e depois o Fernando. Tem mais alguém que quer falar aqui? O Hernani quer falar? O Rodrigo quer falar? Tem mais alguém? Não. Podemos então seguir essa metodologia? Não, Sérgio, eu vou fazer uma pergunta aqui porque você falou do artigo aí do Marighella, né? É a questão da vontade, né? Você colocou, né? E citou exemplos concretos, né? De vitórias dentro de uma concepção de partido distinto, exército guerrilheiro, né? Você citou a vitória em Cuba, a vitória no Vietnã, né? É diferente, né, daquela concepção clássica do partido leninista, né? Partido dentro do movimento de massas, né? Tal, preparando as condições para futuramente chegar a essa situação, né? Foi o exemplo clássico da Revolução Russa. Então você cita essa questão da vontade e cita a questão do Marighella, né? Eu, como eu costumo falar aqui, eu não tenho nem condição de engraxar o sapato do Marighella, para ser bem... Mas você não acha, entrando já um pouquinho... Eu sei que você foi da organização do Marighella, essa concepção baseada somente na questão voluntarista, nessa questão que Marighella tinha uma frase que era bem, dizia assim, que eu não vou impedir um revolucionário de querer fazer atos revolucionários, né? É isso que é essa frase. Praticado, revolucionário. Dever do revolucionário praticar. Isso. Nós trouxemos aqui, eu estava esquecendo, nós trouxemos aqui o Colombo Vieira também, antes dele falecer, trouxemos o Colombo e o Fernando Paia. Os dois faleceram, nós trouxemos eles aqui. E aquela ação, a tomada do avião, foi uma ação que não foi discutida com ninguém, porque era um grupo que era da LN, né? Se não me engano, eles eram lá, ele, Jesse, o Geraldo e o Fernando, eram lá de Niterói, se não me engano, tomaram o avião e deu um resultado não satisfatório, muito pelo contrário, né? O Geraldo morreu na ação, os três foram barbaramente torturados. Entendeu? Então você não vê também limitações entrando na questão, dentro dessa concepção voluntarista do foquismo mesmo, né? Do Marighella. Não foi só Marighella que aplicou isso aqui no Brasil, mas foi o principal cara, né? O principal teórico, né? Foi o que procurou avançar mais ainda em relação. Você teve grandes expoentes aqui, como o Tamara, como o Lamarck, como outros, mas o que mais impulsou teoricamente sobre essa questão foi o Marighella. Né? Você não acha que teve limitações também em relação a isso? Eu? Claro que houve. Tanto que nós fomos derrotados, porra. Não é por acaso, né? A gente não pode negar que foi derrotado. O que eu quero dizer, o que eu quis dizer, é o seguinte, que não é porque é arriscado, não é porque a correlação de força não nos é favorável em determinado aspecto,
não pode ser feita. Ela pode ser feita. Não quer dizer que ela vai dar certo. No caso de Cuba, por exemplo, deu certo. No caso do Vietnã, deu certo. Mas deu certo o quê? Coisas completamente diferentes. Não tem nada a ver a luta no Vietnã com a luta em Cuba. Foram coisas muito distintas, né? Então, no caso do Brasil, não foi só o Marighella que foi para o luta armada, não. Foi muita gente. Foram muitos grupos, né? Vários grupos foram para o luta armada. Você dá um exemplo do avião, né? PCBR, você esqueceu de citar. PCBR, o Mário Alves, né? O PCBR é o que tinha mais estrutura partidária. Assim. Você tinha os dois maiores marxistas do PCB, estavam no PCBR, eram o Mário Alves e o Gorender, teóricos, né? As grandes lideranças, como por exemplo o Milico lá, o Apolo de Carvalho, né? Embora não fosse um grande teórico, mas nós tínhamos grandes teóricos também. Por sinal, se eu pegar o livro do PCBR, esqueci o nome dele agora, Gorender. do Gorender, né, o estratégia colonial, é uma contribuição inestimável para a compreensão do Brasil, né? Bom, então é isso. É claro que houve erros, nós fomos derrotados. Se não tivesse havido erros, nós sempre teríamos sido vitoriosos. Só que os erros não são assim tão simples como muitas vezes as pessoas querem fazer crer. Não tinha condições. Não sei se não tinha condições. Não tinha as condições que nós exploramos. De repente, tinham outras condições que nós não exploramos. Entendeu? Mas que tem erros, é claro que tem erros. Eu não quero dizer que não tenha erros, que a porra louquice não é isso. Né? Tudo tem. A porra louquice tem sua hora certa. Se não for na hora certa, também vai dar errado. Vai dar coisa boa e nada. Só que a gente não a priori, a gente não sabe se vai dar coisa boa e nada ou não. Só testando. No caso, a gente testou e perdeu. Disse o Gaiola, ousar, lutar, ousar, vencer. Ousar lutar, ousar vencer. Isso é do Lamarck. Mas Sim, mas eu digo que o Gaiola Gaiola falou repete, isso, né? ousar lutar, ousar vencer. Ousar lutar e ousar perder também, porque você tem que perder, porra. Ou pode perder, né? Hein? Pode perder também. Pode perder, porra, né? E pelo... O Engels, não é qualquer um, é o Engels, né, o filósofo. O Engels dizia que o erro é parte da verdade. Não existe verdade sem erro. Então a gente tem que estar consciente disso. Se a gente está na luta, a gente está para ganhar, como diz a Marisa, está para matar ou morrer. Não é só para matar, é para morrer também, pô. Né? No caso, morremos, né? Agora, o caso do avião, você fala, você veja só, o Mariga, ele dizia que ele dizia assim, crie o seu grupo revolucionário e faça ações. Isso me lembra um pouco o Mao Tse Tung, porque o Mao Tse Tung dizia isso, né, numa determinada fase lá da Revolução Chinesa, em que ele dizia deixar florescer todas as flores. Não quer dizer que todas vão dar certo, mas alguma coisa vai dar certo ali. Então o Marighella fala, porra, deixa fazer ação, faz ação, sai fazendo ação, sai experimentando, sai testando. O ruim disso é que você tem uma quantidade enorme de mortos, né?
superfaturados. Você paga um preço alto. Isso é a coisa ruim. Mas não tem nada bom que não tenha o seu lado ruim, e não tem nenhum nada que seja tão ruim que não tenha o seu lado bom também. Então é isso que eu quero colocar, entendeu? Dizer. Não quero dizer que sai por aí fazendo porra louquice que vai dar certo. Não. Pensa bem antes de fazer porra louquice. Agora, se fizer, faça, pô. Pode ser que dê certo, não sei. Não posso garantir nada. A história não dá garantias a ninguém. A história é um risco. Você tem que saber correr risco. Quem não quer correr risco, desiste de fazer revolução. Bom, a gente vai continuar discutindo, né? Claro. Mas vamos seguir a ordem, né? Agora é o Ney, por fim o Fernando, tá? Ney. Deixa eu fazer a minha pergunta, só um comentário sobre essa conversação de vocês. O problema não é errar, né? O problema é não aprender com os erros. Né? Ah, sim. Essa é a grande questão. Né? Essa é uma grande questão. Infelizmente, é o que a gente vê muito por aí. Primeiro, queria te parabenizar pelo livro. Eu não conhecia o livro, conheci pela tua exposição aí. Pela coragem de você abordar vários temas polêmicos. Né? Muitas vezes, as pessoas preferem se esquivar dessas questões. Eu acho importante enfrentar essas questões, porque a gente constrói e aprende também com as divergências. Claro. Né? Fundamental. Mas por isso eu queria abordar um tema aí que você levantou, que é a questão, em algum lugar, você comentando um artigo aí, você falou da questão da democracia, né, e da necessidade, da diferença da situação da época da ditadura, da democracia, articulando com a questão do partido polêmico, né, um partido para cada situação específica. O questionamento que eu coloco é o seguinte: hoje, a nossa situação, a questão da divisão do trabalho legal e ilegal, para mim, continua necessária como na época do Lula. Nós temos nas grandes cidades brasileiras, médias e grandes cidades brasileiras, áreas onde você não pode atuar. Você vive sob a ditadura de bandos armados e sob o ataque da repressão do Estado burguês. Não pode atuar legalmente. Simplesmente não pode. Se abrir uma associação de moradores, você vai ser morto por bando armado. A não ser que você concorde com ele. As pessoas vivem sob a pressão dos fuzis. Nas empresas, no movimento sindical, você participar simplesmente de uma chapa de oposição, a sua chapa for derrotada, você está demitido. Empresas privadas. Falo isso pela minha experiência no movimento sindical, muitos aqui conhecem. E até empresas estatais isso chegou. O último emprego que eu tive foi no Banco do Brasil. E no Banco do Brasil, ainda sob o governo Dilma, qualquer funcionário que atuasse sindicalmente estava excluído de qualquer processo promocional. Porque lá, para você passar de um carguinho para outro, você tinha que se inscrever, fazer uma... Se você fosse sindicalista, naquela seleção você era chutado. Tinha uma orientação de cima. Tinha uma empresa estatal. Mas privadas nem se fala. Você foi para o sindicato. A necessidade de trabalho legal, do meu modo de ver, ela permanece. A necessidade de
essa reflexão que eu queria colocar em relação ao que você colocou. Eu concordo com você, acho que é isso mesmo. Inclusive, dizer o seguinte, eu discuto um pouco isso. Oi, Viu? Você vai ver no Oi, filho, artigo. tudo bom? Essa questão de democracia e ditadura sempre é relativo. Tudo ótimo. Evidentemente que eu não vou comparar as condições da democracia que nós temos com as condições da ditadura que nós tivemos, com a ditadura militar. É muito diferente, não é brincadeira a diferença. Mas você tem elementos de repressão na democracia. Você não tem democracia sem repressão, porra. Não? E você, até na ditadura mesmo, você tem alguns elementos de democracia. Você consegue algum espaço democrático mesmo nas condições mais difíceis. Então, eu acho que você está certíssimo, corretíssimo, é isso mesmo. O que você vai ter que fazer é o que o Lenin fala mesmo, é a análise concreta da situação concreta. Você vê lá até onde você pode ir, onde não dá para ir. Seja na democracia, seja na ditadura. E para isso você tem que combinar, para você ter uma ação eficaz, você vai ter que combinar trabalho legal com trabalho ilegal. Acho que está corretíssimo. Fernando, o Não, último. eu vou começar como eu estou envolvido nessa questão da coalizão do clima, né? E a gente vai ter o encontro agora, né? Começar no próximo 20 de novembro, 21, 22, 24, né? 23 vai ter uma marcha em Copacabana, né? A gente fica envolvido nessa questão da colapso climático, né? Que é que a gente falou muito na questão da crise estrutural do capital, mas o capital hoje em dia, para ele avançar no seu lucro máximo, ele expandiu tanto que ele destruiu todas essas forças produtivas que a gente vê que está aí, né? E a gente viu uma live com o Eduardo Sabarreto, né, que é professor da UF, ele vai estar lá no encontro. Hoje em dia, quem vai primeiro a sofrer vai ser o norte, né, os Estados Unidos. A gente vê os Estados Unidos novamente aí de olho na América Latina, né? Que ali tem a questão da Venezuela, a questão da volta de ele querer ter o controle ali do Panamá, que a China está envolvida dentro daquele canal. E tem uma coisa que você acho que não colocou em nenhum artigo, né? Que eu tenho curiosidade qual é a sua opinião, né? Que a gente fala muito sobre a possibilidade de uma terceira guerra mundial, né? A gente vê os dois blocos, China e Estados Unidos, disputando os mesmos espaços, né? A gente vê a China ali envolvida na África, a gente vê a China envolvida ali na América Central, né? E o próprio Estados Unidos querendo agora invadir a Venezuela, que também a China está ali. Então, a gente vê hoje em dia esse controle de espaço, né? E a minha grande preocupação é realmente esse colapso climático, né? Que a gente vê o seguinte, a grande Big Techs, né? A grande Big Techs, para ela poder continuar, né? Ela tem que construir esses grandes data centers, grandes conglomerados com grandes processadores, que demanda grande energia, água e eletricidade, né? Essa questão aí, o próprio Lula está discutindo de se construir vários data centers aqui no Brasil, né? Então, essa discussão, como eu disse, eu estou falando porque, como estou envolvido, a gente vai ser essa discussão. Eu acho que além da crise estrutural do capital, essa crise de colapso climático, que a gente já está naquele ponto sem retorno, né? Que a gente, para não chegar além desse ponto sem retorno, a gente tem que começar a ter uma luta para ir reduzir para garantir o mínimo, né? De a gente ter a sobrevivência ali. Eu acho que você está com toda a razão. Realmente não aborda em profundidade, nem superficialmente essa questão. Só que eu acho que ela faz parte da crise estrutural do capitalismo. A questão da crise ambiental, ela é parte da crise estrutural do capitalismo. Ela é gerada pela crise estrutural do capitalismo e ela aprofunda a crise estrutural do capitalismo. E ela impede, inclusive, que o
crise seríssima e que a gente tem que ter seriedade para enfrentar. Parabéns aí por você estar envolvido nessa questão. O conflito está até aqui, minha frente aqui. As Vai ter um atividades. seminário, Vai né? ser uma anticop, né? É. Vai ser organizada aí por esses dias. Né? Mas aí, Vou levar. quer dizer, pessoal, a gente está aqui, terminando aqui com o Sérgio Grande, com o professor, com um militante de longa trajetória no movimento, né? A luta social do Brasil. Né? Estamos encerrando aqui. O companheiro trouxe alguns livros aqui para quem quiser. Né? Alguns já foram vendidos antes da gente estabelecer a atividade. Né? Nós acho que vai ser interessante pela própria abordagem que ele fez aqui, a apresentação do livro. São vários temas, vários capítulos. Né? Acho que vai ser interessante.